biblioteca nossa tem ele, tem vários exemplares dele, inclusive. O Johnny gostava muito de trabalhar com ele, e eu acabei utilizando ele desde o ensino médio até o ensino superior, porque ele é uma boa introdução ao conceito de cultura, né? É o básico do básico do básico, sim, é o básico do básico do básico, mas, de fato, a gente, por meio dele, a gente consegue ter uma noção mais ou menos aprofundada, né, desse conceito e das implicações desse conceito. O que a cultura interessa para vocês no campo jurídico, né? Eu acho que isso é uma questão importante. A questão cultural, ela vai desde a motivação para um crime até um determinado padrão de comportamento e até de enlouquecimento cultural, social e assim por diante, né? Então, a cultura, como ela é o elemento mais forte que impacta... Oi? Pois não? Meu sonho. O que, Fabrício? Ai, professor, perdoa, foi sem ver. Só falei boa noite aí, mas foi no chat. Boa noite, boa noite. Fica tranquila. Fica tranquila. Então, a estrutura social, daquelas que eu já comentei com vocês, a saúde, a educação, a religião, a política, a economia, a cultura é a estrutura social que mais se mostra como determinante para o nosso cotidiano. E isso significa dizer para vocês que boa parte ou a maioria das coisas que as pessoas fazem, que você e eu fazemos, são coisas feitas em função da cultura, por causa da cultura em específico. O Roque Laraia, ele é um brasileiro, né? E estudou na Universidade Federal de Minas Gerais, e o livro que realmente deixou ele famoso foi justamente esse livro, né? Cultura, um conceito antropológico, e que a gente vai se propõe a trabalhar esse material hoje, tá? Durante o processo, vocês podem levantar suas questões a qualquer momento, e eu vou fazendo algumas pausas para isso também, tá bom? A primeira questão, quando a gente pensa em cultura, e aí é uma dupla dimensão, né, que a gente já vem discutindo isso há algum tempo. Por que os latino-americanos, os africanos, parecemos ser inferiores aos europeus e aos americanos? Quando a gente fala isso, a gente inevitavelmente está olhando para um viés econômico, obviamente. A gente não está olhando para um viés cultural. Culturalmente falando, o fato de nós termos uma cultura miscigenada, ou seja, uma cultura que tem origem nos portugueses, que tem origem nos índios, que tem origem nos africanos, e isso, se você não for passar férias em São Paulo, porque se você for, você vai ver que a multiplicidade cultural numa cidade como São Paulo, ela é muito maior do que aqui em Goiás, por exemplo. Você está andando na rua em São Paulo, no Brás, principalmente, que é um bairro de compras, né? Passa um peruano conversando perto de você, aí depois passa um inglês, aí depois, né, você topa com alguém que tem traços indígenas. Então, a miscigenação cultural e racial, né? Por que não dizer racial? No Brasil, ela é infinitamente superior à das outras realidades dos outros países. Você vai na Europa, né? Enfim, você vê europeus, você vai nos Estados Unidos, você vê americanos, mas aqui não, você vê o mundo inteiro, né? Então, essa ideia de que existem raças superiores
ela é uma ideia que precisa ser repensada. E aqui entra uma série de possibilidades processuais, principalmente no século XXI, quando vocês percebem que a questão do negro ela é uma questão muito forte, que a questão da mulher, em termos de gênero, é uma questão muito forte, que a questão do homossexual, do LGBTQ+, é uma questão muito forte, e essas questões elas estão aí, e o desrespeito a essas questões também estão aí, e vocês como advogados existem ou vão existir justamente para fazer valer esses direitos dessas pessoas, claro, dentro de um campo profissional, né? Então, o texto diz que são velhas e persistentes essas teorias, que são as teorias de raças, e que elas realmente, no século XXI, é muito claro que elas não fazem nenhum sentido, mas que existe muita gente que acredita que os nórdicos são mais inteligentes do que os negros ou do que os latinos, os alemães têm mais habilidades mecânicas que os judeus, que são avarentos, ou os norte-americanos, que são empreendedores interesseiros, e nós não, e nós somos desorganizados, bagunçados, enfim. Existe uma série de questões que estão nesse entorno, e que são questões que merecem ser discutidas, inclusive durante a organização dessas duas aulas, a aula desse texto e a aula do Laplatin, eu fiz uma descoberta que não foi nos textos, mas que foi num programa de jornal da semana passada, inclusive eu baixei a matéria, sobre uma possível resposta para um aparente atraso que nós atribuímos à nossa cultura em relação à cultura nórdica e à cultura americana, né? Culturalmente, a gente fala que os ciganos são nômades por instinto e que os brasileiros herdaram a preguiça dos negros e a imprevidência dos índios e a luxúria dos portugueses. Então, todas essas questões são questões que estão aí no nosso cotidiano, que mexem conosco e que a gente necessariamente precisa pensar nelas. Eu sempre discuti essas questões com o professor Johnny, quando em vida, e a gente, através do Lalá e do Laplatina, a gente travava alguns debates e a gente acabava morrendo na praia porque nós não tínhamos todas as respostas, né? Mas uma primeira ideia que eu acho que é importante frisar para vocês em relação ao texto é essa, que as diferenças genéticas não são determinantes. O que significa dizer que as diferenças genéticas elas não são determinantes? Significa dizer que não é porque uma pessoa ela é filha de peixe que ela é peixinho. Não é porque uma pessoa nasceu nos Estados Unidos que ela é uma ótima pessoa. Há 20 anos atrás, eu estava na rodoviária de Ribeirão Preto, chegou um índio, não vestido de índio, mas com roupas normais, roupas de ocidental, né? Sentou ao meu lado, começamos a conversar. No fim das contas, no final da conversa, ele me pediu dinheiro para um lanche, alguma coisa, e eu fiquei pensando assim, meu Deus, né? Como essa questão indígena ela é uma questão impactante no século XXI, e no Brasil em especial, nesse momento, né? Enfim. E eu fiquei pensando também como a cultura do índio ela foi totalmente descaracterizada, e é uma questão que eu ainda penso até hoje, como a vida do índio ela é muito melhor do que a nossa, ou deveria ser, pelo menos aqueles índios que não têm tanto contato com a civilização. Professor, por que melhor? Simplesmente pelo fato de que o índio, ele
vive a condição natural de todo e qualquer ser vivo, que é estar 100% em contato com a natureza. 100%. Professor, mas se a gente viver como índio, a gente vai morrer cedo. É possível, né? É possível. Mas terá experimentado um contato com a natureza que você jamais sonharia em experimentar. Pois bem, o texto diz que os antropólogos estão totalmente convencidos de que as diferenças genéticas, portanto, não são determinantes. Ou seja, eu posso ser um americano pilantra, eu posso ser um europeu bandido, e eu posso ser um latino-americano completamente honesto. Então, não é porque eu nasci com determinada carga genética que necessariamente eu vou reproduzir os aspectos positivos ou negativos da minha cultura. Tá? Eu observei que no texto, fala assim que ela estava citando, né? Tipo, americano é isso. Aí lá fala assim que brasileiro é considerado preguiçoso, né? Uhum. Preguiçoso por causa dos índios. Vou até botar o slide, né? Preguiçoso por causa dos negros, imprevidentes, ou seja, não previsíveis por causa dos índios, e excessivamente sexualizados por causa dos portugueses. Os portugueses são mal vistos na Europa, lembrem-se disso. Tanto é que Portugal deixou as relações com a zona do euro, né? Por que eles são mal vistos na Europa, professor? Por conta disso, eles são de origem latina, e os latinos, aqueles de origem latina, são mal vistos na Europa, por conta desses defeitos culturais. Só que os portugueses se acham superiores a nós, aos brasileiros. Eu conto duas situações para vocês bem interessantes. Uma, logo que no segundo dia que eu estava em Portugal, em 2018, chegando para o evento que eu fui participar, né, um congresso internacional, e aí um dos palestrantes estava à porta do evento e conversando com alguns amigos meus brasileiros que também foram no evento, e aí eu cheguei e eles comentando sobre foi bem naquela semana crítica da greve dos caminhoneiros, né? E aí esse português falando que, ora, pois, eu não sei, o Brasil com toda aquela extensão, com todos aqueles recursos naturais, e o Brasil não se define economicamente, né? E eu calei, não falei, mas eu pensei assim, desgraçado, né? Porque vocês pegaram aquilo que de melhor existia aqui e vêm ainda falar mal da gente. Então, eu achei uma pilantragem da maior espécie, né? Semana passada eu participei de um workshop pela universidade que eu sou filiado lá em Lisboa, que é a Lusófona, né? E nesse workshop falava sobre vivências de brasileiros que moram há mais de um ano em Lisboa, né? Em Portugal, de modo geral. E que estudam nessa universidade lá, né? Fazem algum curso lá. E aí uma das brasileiras, ela relatou, ela é carioca, de origem carioca, e ela relatou que quando chegou em Portugal, a coisa que ela mais queria ver é entrar em uma igreja, né? Porque são muito lindas as igrejas católicas de lá. E aí, quando ela entrou na igreja, que viu tudo aquilo, ela ficou extremamente triste, porque ela se deu conta justamente disso, né? De que boa parte daquela madeira e daquele ouro que ela estava vendo ali veio do Brasil. Então, os portugueses se acham superiores a nós, mas na prática eles não são tão superiores assim. O estado de Portugal, ou o país, né, de Portugal, ele é do tamanho do Espírito Santo praticamente, ou do Rio de Janeiro, como quiserem, né? E eles não são tão grandes assim. Nem a economia deles é tão grande assim. O que sustenta Portugal, assim como o que sustentava ou sustenta a Grécia, é
o turismo, basicamente, né? A produção deles E é a gente vendo isso, pela história, né, que aconteceu, devia ser um país bem rico, né? Pois é, tem as suas benesses, né? Mas por conta da extensão é um país pouco produtivo, né? Então vive muito mais do turismo do que de qualquer outra atividade econômica, né? Enfim, qualquer criança humana normal pode ser educada em qualquer cultura e se for colocada desde o início numa situação conveniente de aprendizado, ela vai aprender aquela cultura. Então, brasileiros que se casaram com americanos e tiveram filhos, e os filhos foram criados lá nos Estados Unidos ou no Canadá, esses brasileiros, esses filhos de brasileiros, na realidade, vão crescer acreditando que eles são americanos, né? Apesar de que eles vão receber uma formação dupla nesse caso, né? O texto diz que, em outras palavras, se transportarmos para o Brasil logo após o seu nascimento, essa criança, seja ela sueca, seja ela francesa, seja ela americana, ela, se for criada aqui, ela vai ser criada como brasileira e ela vai acreditar que ela é uma brasileira. Existem casos reversos, por exemplo, o caso das crianças lobo, né? Crianças que foram criadas com animais e que passaram a pensar que eram animais, apesar de serem seres humanos. A gente tem diversos casos sobre isso, né? No Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, na Índia. Então, o ser humano, ele é o único ser, vai dizer um outro antropólogo, ele é o único ser que não nasce pronto. Por exemplo, o cão, né, o cachorro. O cachorro já nasce pronto. Ele vai fazer aquilo que é da característica genética dele. O gato da mesma forma, os outros animais da mesma forma. Você pode até ensinar uns truques, mas eles nasceram prontos para fazer aquilo que eles, né, têm que fazer. O ser humano não. Por conta da questão cultural, o ser humano ele pode ser o que ele quiser. Ele pode se radicar em outra cultura, por exemplo, né? E passar a viver ali. Ainda sobre essa saída minha a Portugal, eu fui a uma padaria e eu fui atendido por uma brasileira. E ela já estava em Portugal há 10 anos trabalhando. E eu perguntei para ela assim, se ela queria voltar para o Brasil, né? Ela falou, cara, eu nem penso mais no Brasil. Então, isso faz a gente perceber que você pode, na realidade, ir para qualquer cultura, porque esse ir para qualquer cultura pode significar que você se encontra culturalmente e que, fatalmente, você vai viver naquela cultura como se tivesse nascido nela, né? Tem uma questão no texto interessante quando ele diz que em 1950, quando o mundo se refazia da catástrofe do nazismo, antropólogos físicos, culturais, geneticistas, biólogos e outros especialistas reunidos em Paris redigiram uma declaração na qual extraiu-se 2 parágrafos. Vamos ver quais são. Primeiro, aprendizagem versus ou aprendizagem e adaptação, né? Os dados científicos de que dispomos, disse os especialistas, disseram, atualmente não confirmam a teoria segundo a qual as diferenças genéticas hereditárias constituiriam um fator de importância primordial entre as causas das diferenças que se manifestam entre as culturas e as obras das civilizações de diversos povos. E aí o segundo parágrafo. Eles informam, pelo contrário, que essas diferenças se explicam antes de tudo pela história cultural de cada grupo, pela forma cultural que cada grupo assume, e esses fatores tiveram um papel preponderante em relação à questão do aprender e a questão da plasticidade. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que Hitler e os alemães como um todo perseguiram e mataram 6 milhões de judeus.
simplesmente pelo fato de que os judeus eram bons negociadores e os alemães não. Simplesmente pelo fato de que Hitler acreditava que a raça alemã era uma raça pura e que ela deveria ser purificada de todas as outras raças. Então, por isso se matavam africanos, por isso se matavam homossexuais, porque se acreditava que o homossexual era uma impureza, a homossexualidade. Então, se matavam judeus e qualquer outro que manchasse a raça alemã. E aí, depois da Segunda Guerra, os cientistas descobriram justamente isso, que o que faz com que uma raça se modifique ou não, com que uma raça se constitua culturalmente ou não, são duas coisas. A capacidade que essas pessoas têm de aprender e um negócio do nosso cérebro que se chama plasticidade. A plasticidade do cérebro faz com que você se adapte muito mais. Por exemplo, você teve um trauma na infância, mas você consegue superar esse trauma porque na infância a plasticidade, o poder de adaptação que o cérebro promove para você é muito maior do que na vida adulta. Então, os adultos eles têm mais dificuldade de adaptação do que as crianças e, portanto, essa questão da plasticidade da aprendizagem influencia muito mais no processo de constituição social, cultural, afetivo desses indivíduos de um modo geral. E aí o texto traz para nós essa questão da adaptação. No estado atual de nossos conhecimentos, não foi ainda provada a validade da tese segundo a qual, a partir de Darwin, que está dando um joinha para vocês aí, os grupos humanos diferem uns dos outros pelos traços psicologicamente inatos, ou seja, o que existe de diferença de um grupo para outro é puramente uma questão de adaptação, de aptidão desses indivíduos e que faz com que esses indivíduos se desenvolvam melhor numa determinada cultura, se desenvolvam melhor numa determinada situação e assim, consequentemente. Existe o que a gente costuma dizer, ou que foi popularizado por uma novela da Rede Globo muito antiga, uma espécie de guerra dos sexos. O que seria essa guerra dos sexos? Né? A questão se o homem é mais inteligente, se a mulher é mais inteligente, se o homem dirige melhor que a mulher, se a mulher ela se dá melhor nos negócios que o homem, se ela sabe lidar mais, enfim. E aí o texto a esse respeito diz o seguinte: a espécie humana se diferencia anatômica e fisiologicamente através do dimorfismo sexual. Mas é falso que as diferenças e comportamentos entre as pessoas de sexos diferentes sejam determinados biologicamente. Então, não é a questão sexual que faz com que as mulheres sejam melhores em determinadas práticas e os homens melhores em outras práticas. Não é isso, né? Se eu disser que os homens dirigem com mais audácia que as mulheres, eu vou ter que somar a esse comentário em seguida que os homens também se acidentam mais no trânsito que as mulheres, e com mais fatalidade, inclusive. Então, não dá para afirmar nem que uma raça seja superior à outra, e nem que um sexo seja superior ao outro, né? A antropologia tem demonstrado que muitas atividades atribuídas às mulheres em uma cultura podem ser atribuídas a homens em outras culturas. E aí o texto ele traz alguns pontos que eu acho que é importante ressaltar em relação a essa questão da sexualidade, como, por exemplo, aquilo que o texto diz sobre o transporte de água para a aldeia como uma atividade feminina em determinada cultura e como atividade masculina em outra cultura,
né? Porque é uma questão que envolve equilíbrio, que envolve disposição física, que envolve uma série de fatores. Até bem pouco tempo, acreditava-se que a carreira diplomática ou que mesmo trabalhar em bancos era uma atividade terminantemente masculina. E aqui eu abro um parêntese do ponto de vista religioso para questionar vocês sobre um aspecto, por exemplo, a discussão sobre mulheres poderem assumir as funções de padre ou não, uma coisa que para a Igreja Católica provavelmente nunca vai acontecer, e para algumas igrejas evangélicas talvez também não, ou seja, a função sacerdotal é uma função masculina, porque Jesus, afinal de contas, era homem, né? E já outras denominações, o próprio Espiritismo, já tem figuras sacerdotais femininas em vários segmentos, né? E eu queria saber o que vocês pensam disso. Não entendi. Na Igreja Católica, a mulher não pode ser sacerdote. Ela não pode ser padre. No caso, madre, né? Não seria padre. E em algumas outras igrejas também não. Mas muitas igrejas têm se aberto a isso, né? Existe uma questão que é essa que eu disse, o fato de Jesus ser homem, então só homens podem ser sacerdotes. Mas muitas religiões, elas esquecem, ou muitos teólogos esquecem, que o contexto no qual Jesus viveu trata-se de um contexto extremamente machista, masculinizado e misógino, ou seja, que colocava a mulher em segundo plano. A mulher não era valorizada, né? Absolutamente em nada, Laís. Tanto é que São Paulo, por conta da questão cultural, e é fantástico, né? É fantástico você fazer a leitura bíblica do ponto de vista da antropologia, né? É interessantíssimo quando São Paulo fala que as mulheres têm que obedecer aos maridos, que as mulheres, não estou dizendo que não tem, mas é uma questão de troca, não é uma questão de obediência, a gente não casa para obedecer a outro ou para ser obedecido, né? Que as mulheres não podem falar na Assembleia, que as mulheres têm que usar essa roupa, que as mulheres isso, que as mulheres aquilo, enfim. Mesmo no judaísmo, já houveram muitas mudanças em relação a isso, né? Muitas mudanças mesmo. Tem algumas religiões que as mulheres não podem nem cortar o cabelo. Nossa, eu acho isso muito absurdo. Nem cortar e nem raspar. Sim. Deixe-se frisado isso, né? Eu mesmo não corto. Não é porque a igreja proíbe, entendeu? É questão, tipo, eu não. E interpretação bíblica, tem não muitos é isso? anos. É uma interpretação bíblica, né? Exatamente. E tem uma parte também sobre as mulheres. Na Bíblia tem uma parte que fala como as mulheres devem se portar na igreja. Isso. Então, né? Que é uma questão judaica, diga-se de passagem, não é uma questão grega. Tem um filme que eu sei que vocês não vão ver, mas eu vou citar, enfim, né? Ele se chama Alexandria, com a Raquel Welch, se não me engano. E é um filme muito interessante. Ele se passa no século IV depois de Cristo e é um século de muita efervescência cultural em Roma, principalmente, em Jerusalém e tal. E ele vai mostrar esse confronto entre a cultura judaica, a cultura cristã e a cultura pagã, que é a cultura grega, né? E eu repito, se você ler o Novo Testamento à luz da antropologia, você consegue perceber claramente o que ali é elemento cultural, o que não é elemento cultural, o que é elemento religioso, por que
que a mulher tinha que se comportar de uma determinada maneira, para ela não se parecer com as mulheres gregas, ou então para ela não se parecer com as mulheres judias, né? Então, é de fato um campo assim, de pesquisa simplesmente fantástico, né? E aí, a pergunta inicial, né? Inculturação e endoculturação. Professor, Pode falar. Sal, boa noite. Boa noite, Sal. Então, eu imagino que eles assim, imagino não, né? Eu não sou católico, porém, assim, eu tenho muitos interesses, porque algumas coisas também eu concordo ou não com a Igreja Católica. Até uma delas que eu não concordo é o padre não poder casar. Isso aí, de fato, eu não concordo. Mas assim, quando você lógico. casar, Sal, você vai entender porque que o padre não pode casar. Oi? Quando você casar, você vai entender porque que o padre não pode casar. Aí é o seguinte, assim, é o que eu já vi. Inclusive, eu já até li através eu li de livros, alguns trechos de livros e algumas pesquisas rasas que eu fiz também, eu consegui identificar. Eu acho que eu até pesquisei aqui, essa posição aí, acho que é através de uma carta apostólica de 1994, de um papa, eu acho que chama um intitulado que chama Ordinatio Sacerdotes. É onde que fala sobre exatamente isso, sabe? Sobre mulheres não poder ser padres na Igreja Católica, né? Porque, tipo assim, eles seguem um conceito de que antigamente teria que seguir Cristo, que Cristo seria homem, né? No caso, né? É homem. Então, tipo assim, eles têm essa como base nisso aí. Então, Justamente. e eu acho que não sei se é o Papa João Paulo II que assinou. 94 era o João Paulo II ainda. Isso, parece que ele que assinou essa carta. Seria uma Constituição Federal para eles, para a Igreja Católica, né? Na Igreja Católica, você tem um livro base, uma lei base, que é o direito canônico, né? Que é toda a legislação. Isso aqui realmente é a Constituição da Igreja Católica, né? Mas você tem essas cartas apostólicas, que é uma tradição da Igreja por conta da própria cultura paulina, né? No começo do cristianismo, de escrever cartas aos cristãos das igrejas, né? Inclusive, a última carta que o Papa Francisco escreveu sobre essa relação do homem, uma relação ecológica do homem com o mundo, né? Interessante, eu vou mandá-la depois, não estou lembrando aqui o nome, é a Aeternis Patris, alguma coisa assim, né? Muito interessante a carta. Lançou no ano passado. E sobre essa carta em específico do sacerdócio masculino apenas na Igreja Católica, foi uma questão que foi muito levantada durante o pontificado dele. Acreditava-se que, por ele ser progressista, ele até faria alguma modificação nesse sentido, assim como acreditava-se que o Francisco faria alguma modificação em relação ao casamento gay, né? Agora. E realmente não. A Igreja Católica, ela dificilmente faz algum tipo de mudança radical do ponto de vista das suas tradições. Ela é uma igreja altamente tradicional, né? Eu costumo dizer no curso de administração que a Igreja Católica é a maior empresa do mundo e de todos os tempos, né? Salvo engano, acho que já foi dona de 1/3 do planeta, né? Justamente. Antigamente. Então, eu acho que foi uma das primeiras religiões, né? Se você pegar em todas as cidades pelas quais você passar, você vai perceber que os melhores terrenos continuam na mão da Igreja Católica, onde são construídas as suas igrejas, né? São os terrenos de mais evidência. Se você vai em pequenas cidades do interior de São Paulo e do Nordeste, você percebe que a cidade cresceu em torno da igreja, que é a praça central. Então, de fato, tem uma força muito grande, e uma força cultural muito grande também, né? Tanto é que a questão moral, se você pegar essa questão do aborto, ou então a questão do casamento gay,
a parte civil, né, disso, você vai perceber que a força da moralidade católica ainda é muito forte nessas questões, né, historicamente. Mas... Tá, professor, Hum, mas assim, particularmente na sua opinião, por que que o padre não pode casar? Você concorda ou não, ou por que que não concorda? Porque eu acho que assim, pensando pro outro lado, você acha que sim, que se facilitasse mais essa parte, não que facilitasse, mas que se fosse diferente, às vezes não existia tantos crimes que você vê aí na televisão, quanto a não. Igreja Católica, ou... Porque assim, lógico, nas outras tem também. Nas Pois outras é, tem por muito e esse eu não tô lado, falando. Você acha por que esse não? lado, não. Se você pegar hoje nos seminários, você tem uma percentagem que vai de 40% a 60% dos seminaristas que estão em processo de preparação para ser padre, que são de uma orientação homossexual. Eles são castos, tá? Ou seja, eles não têm atividade sexual, ou não têm atividade sexual intensa, mas eles são homossexuais, né? O que significa isso? Significa que não é pelo fato de que o padre se casa ou não que alguns padres vão ser pedófilos, por exemplo, né? Ou vão ser mulherengos. Alguns se descobrem depois na vocação mulherengos, né, e tal. Quirinópolis tem um histórico interessante disso, né? Então, não é essa a questão principal. Bastante interessante, né? É Alguns, bastante. alguns devia estar naquele livro lá. Tem Tô brincando. história para contar, né? Tem história para contar. Quase que sai naquele livro, viu? Deus me livre, não pode falar isso não. Então, eu não sei se você sabe ou se vocês sabem, mas eu fui religioso, né? Eu fiquei 5 anos numa comunidade muito parecida com a Canção Nova, né? Comunidade de leigos, vocacionados, não vocacionados, enfim. E pela experiência que eu observei lá dentro e pelo que eu já estudei teologia, fiz teologia protestante, né? Fiz um ano de teologia católica também, mestrado e doutorado em ciências da religião. Você não estuda religião necessariamente, estuda antropologia, sociologia e filosofia aplicada à religião, né? O que eu te falo é que a vocação da solidão, ela é uma característica do ser humano. Então, historicamente, o que eu te diria é isso. Boa parte dos seres humanos tem vocação para a solidão. Dessa vocação para a solidão, emergiu a questão do sacerdócio e das ordens religiosas serem ordens de pessoas que não vão se casar. Uma ideia teológica seria de que elas são esposas de Cristo, tal qual a igreja é esposa de Cristo, enfim, é uma tradição cultural isso, ou religiosa, como você quiser. E, por outro lado, é uma questão de disponibilidade do serviço, né? Ou seja, o fato de que a pessoa vai estar 100% ao dispor da pastoral, do trabalho pastoral. Mas existe a questão econômica, que historicamente influenciou muito nessa decisão da igreja, que é o fato da questão da herança e assim por diante. Tá? Pode falar. Professor, um dia desses eu vi o pastor Fábio de Mello falando numa entrevista, não me recordo com quem, e o pastor, ele... Padre. O padre, ele precisa não ser casado para abdicar de todo o tempo para aquilo que ele se propôs a fazer. Porque se ele tivesse uma família, talvez não, com certeza, ele ainda fala assim, com certeza ele não teria 100% de disponibilidade para o trabalho cristão. Na prática, é o que toda empresa espera do seu funcionário. Quer dizer, uma boa parte das empresas, elas preferem contratar solteiros. Professor, vou te interromper de novo. Aí eu fiquei pensando, será que ele tem vontade de casar?
Eu fiquei com a pulga atrás da orelha, sabe? Fiquei por entender, pela resposta que ele disse mesmo pro apresentador, que, não sei, eu achei a forma dele expressar meio A, bele- incógnita mesmo. a beleza dele é uma maldição. Não tenha dúvida. Verdade. Né? Com É uma certeza. maldição. Principalmente quando ele usa calça apertada, as meninas vão ao orgasmo espiritual. Eu vou fazer um comentário aqui. Na verdade, professor, eu vejo ele como, particularmente, mais como um ator do que como padre. É igual o Neymar. O Neymar hoje ele é mais ator do que, né? Ele é mais famoso nas redes sociais, na mídia, do que no próprio futebol dele. Mas, lógico, conheceram ele Mas, através Saulo, disso, né? por exemplo, eu não sou católica. Eu nem sei como que que se age dentro de uma igreja católica. Eu nunca fui. Eu daria bobeira se algum dia eu for. Só que, assim, eu acho muito coerente algumas coisas que o padre Fábio de Mello fala, sabe? Que ele traz, que ele aborda. Eu acho ele muito mais importante do que o Neymar. Eu acho que ele que eu bonito vi? demais. Sim, não, mas assim, eu tô falando assim, só citando exemplos, né? Mas ele é um cara, Não, eu assim, entendi, eu entendi seu lado. como se diz, ele é um cara bem elevado, assim, ele é um cara Eu bem acredito que inteligente. essa fama que ele tem, eu acho que não é É, muito benéfica a ele mesmo, mas... é porque ele modernizou, na verdade. Ele usa as redes Uhum. sociais para, como se diz, para levar a palavra de Deus ao povo. Ele modernizou bastante, né? Ele é bem moderno. Tem um livro dele, eu não achei ele aqui para mostrar, não, mas ele faz um diálogo com o Leandro Carnal sobre fé, né? Eu assisti, professor, muito legal. Pois é, o livro é Ele interessantíssimo. fez Né? um vídeo, o senhor não viu, não? Eu vi o vídeo, mas o vídeo é pobre. Em relação ao livro, o vídeo é muito pobre. Ah, sim. Vale Ele é a pena. comediante. Ele é comediante também. Se você entrar no Instagram dele, ele faz uns vídeos lá com personagens diferentes, bem comédia. Não sabia disso, não. Entra lá no Mas, Instagram enfim, dele. eu já devo ter comentado com vocês. Não, eu já comentei que eu pesquisei no meu doutorado as benzedeiras de Quirinópolis, né? E uma descoberta que eu fiz na parte teórica da pesquisa é que a dimensão cultural ela é mais forte do que a dimensão religiosa, ou seja, a religião ela é um produto da cultura. Tem gente que acha que a religião é maior do que a cultura, e não é. A cultura é mais forte que a religião. E que por conta disso, se você colocar a religião na lupinha da antropologia, como a gente faz no mestrado e no doutorado, você acaba percebendo que 95 ou 99% do que existe na religião é produto humano e não divino. Entendeu? 95% do que está presente na religião é fruto da cultura e não de Deus. E aí eu digo para vocês, por experiência própria, que eu achei mais Deus fora da religião do que dentro dela. Se é que vocês conseguem me entender. Fica com a pulga atrás da orelha, né? Adoro isso. Mesmo as diferenças determinadas pelo aparelho reprodutor humano determinam diferentes manifestações culturais. Margaret Mead mostra que até a amamentação pode ser definida, melhor, pode ser transferida ao marido moderno por meio da mamadeira, né? Os índios tupis mostram que o marido pode ser o protagonista mais importante do parto, é ele que, né, se recolhe na rede com a criança, aquela coisa toda, enfim, tá? No item 2, o texto vai falar sobre o determinismo geográfico. Então, aqui tem uma questão importantíssima que eu quero trabalhar com vocês. Por que
Da linha do Equador para baixo é só pobreza, com exceção da Austrália, né? Por que isso? Eu tenho um projeto, tinha, né, antes da pandemia, um projeto de extensão lá no Castelo Branco, Escola Municipal Castelo Branco, de acompanhar, fazer um acompanhamento pedagógico especializado, individualizado, aliás, com as crianças que tinham dificuldade de aprendizagem. Cara, a hora que a gente abria a porta daquela sala de aula para chamar a criança, parecia que tinha aberto a porta do inferno, assim, por conta do calor, aquele bafo de calor que vem assim na cara da gente. E aí você para pensar assim, como é que 40 crianças numa sala extremamente calorenta daquela vai ter a mínima condição de se concentrar para aprender alguma coisa, né? E aí é uma frase que eu sempre escutava quando eu fazia ensino médio, né? Que os países americanos e europeus, as pessoas são mais inteligentes do que nós, latinos e os africanos, porque lá é mais frio do que aqui. De fato, quando a gente estuda em uma sala de ar com ar-condicionado, uma sala de aula com ar-condicionado, a gente se sente muito melhor do que numa sala de aula calorenta, o poder de concentração aumenta e uma série de coisas. Mas o que o livro do Laraia questiona, e que é uma releitura que ele faz de outras obras, do Laplatine, por exemplo, é se esse determinismo geográfico, ou seja, ter nascido na América Latina, faz com que nós sejamos mais burros do que os europeus ou os americanos. O determinismo geográfico considera que diversas diferenças de ambiente físico condicionam a diversidade cultural. São explicações existentes desde a antiguidade, do tipo formuladas por Pauli e outros pensadores. Essas teorias foram desenvolvidas principalmente por geógrafos no final do século XIX, aquela questão de Darwin ali, do evolucionismo e tal, e início do século XX também, e que ganharam grande popularidade em relação a essa questão de que quem está abaixo dos trópicos é menos capacitado do que quem está acima dos trópicos. E aí o texto cita 3 teóricos, e eu trouxe os livros deles para vocês visualizarem a capa, né? O Franz Boas, o Weasley e o Kroeber, quando, em 1920, eles, dentre outros, refutaram esse tipo de determinismo, que é o determinismo geográfico, ou seja, a geografia não é determinante para dizer que uma cultura é melhor, para dizer que uma cultura é pior. Em relação também ao fato de que exista ou não uma limitação em relação à influência geográfica. Isso já foi descartado pela antropologia, que é possível e comum existir uma grande diversidade cultural localizada em um mesmo tipo de espaço físico, e que isso não é necessariamente uma determinância da origem geográfica daquelas pessoas, mas que podem existir diferentes culturas em diferentes espaços. Tá? E aqui o vídeo que eu mencionei para vocês, o vídeo não, a imagem, né? Sobre onde se concentra o maior número de pobres do mundo. E aí a gente observa que o maior número de pobres do mundo está localizado justamente, aproximadamente, abaixo da linha imaginária do Equador, ou seja, na América Latina e na África, que foi o elemento determinante para que os primeiros estudiosos da antropologia, da cultura, afirmassem que a questão geográfica ela é importantíssima para essa finalidade. E aí alguns estudos que o texto vai trazer, como por exemplo o caso dos lapões e o caso dos esquimós. Ambos habitam a calota polar norte,
os primeiros, os lapões do norte da Europa e os esquimós do norte da América. Eles vivem em um mesmo ambiente geográfico, mas eles têm uma cultura absolutamente diferente uma da outra, né? No caso, os esquimós vivem em iglus, feitos a partir do gelo, e os lapões, eles constroem as suas moradas de uma outra maneira, e eu vou mostrar para vocês em imagem. Eles utilizam o couro, por acreditar que o couro é mais quente que o próprio iglu, embora a gente saiba que o iglu também ele produz um certo calor ali dentro, né? Mas que são culturas, é isso que o texto quer dizer, são culturas da mesma localidade, porém culturas muito diferentes, tanto em relação à alimentação, quanto em relação ao sistema de moradia, né? Então, portanto, diferenças culturais são não geográficas. Elas são um produto do ser humano. Elas nascem da criatividade, elas nascem da adaptação e elas nascem da plasticidade cerebral que cada indivíduo, que cada ser humano tem. O texto vai dizer que os lapões, por sua vez, vivem em tendas de peles de rena. Quando desejam mudar seus acampamentos, eles simplesmente recolhem aquelas tendas e eles vão para outro lugar. Existe um outro fator também importante. Economicamente, os esquimós são mais pobres que os lapões, tá? E em termos de negócio, os esquimós são mais limitados que os lapões também. E eles são da mesma localidade. Tá? E um outro exemplo que o texto traz é o caso dos índios de Pueblo e Navarro, né? Que são aldeões com uma economia agrícola baseada na produção do milho. Os Navarro, eles são descendentes de apanhadores de sementes e produtos encontrados na natureza. Enquanto que os Pueblo, eles vivem em espécies de bolsões, ou seja, eles têm um habitat também um pouco diferente uns dos outros, o sistema de criação também é um pouco diferente, como mostra essa imagem, né? Do lado esquerdo, nós temos os Pueblos, e do lado direito nós temos os Navarro, culturas da mesma localidade, porém culturas bastante diferentes. Um terceiro exemplo que o texto traz é dos povos do Xingu e os povos Caiap. Os xinguanos, como são chamados, eles desprezam toda a reserva de proteína existente em grandes mamíferos, cuja caça lhes é imediata por motivos culturais, e eles se dedicam mais intensamente à pesca e à caça de aves do que necessariamente à proteína animal dos grandes mamíferos, né? Os caiapes, que habitam o norte do Parque do Xingu, são excelentes caçadores, preferem justamente os mamíferos de grande porte, como a anta, veado, caitiru e outros, né? E aí, imagens dos dois povos. À esquerda, os do Xingu, à direita, os caiatus, e que são mais ou menos fisionomicamente iguais. Muito bem. O homem, é importante a gente frisar isso, ele é um dominador. O homem, ele dominou integralmente a natureza. Historicamente, ele era um animal subjugado e, nesse atual contexto, a gente pode dizer que o homem, ele não é mais um ser subjugado, muito pelo contrário. Ele é um ser que se tornou o grande dominador do mundo. O homem é o dominador do mundo, integralmente falando, né? Ele começa como um ser extremamente amedrontado por conta das forças da natureza e por conta dos grandes animais,
E à medida que ele vai desenvolvendo essa plasticidade cerebral, ele acaba dominando primeiro os animais, depois dominando até certa medida a natureza também. E, como a gente vai estudar no semestre que vem com Nietzsche, acaba dominando até Deus, porque ele acaba criando uma religião que é uma espécie de dominação do sagrado, se a gente pudesse falar assim, né? Então, nesse sentido, o que a gente percebe é que esse dominador, apesar de ser o dono do mundo, e a pandemia mostrou isso muito bem, ele é um ser extremamente frágil. Ele é um ser mortal, ele é um ser que está sujeito a intempéries, ele é um ser que está sujeito a pandemias, a secas, e a um monte de fatores climáticos, culturais, geográficos, que acabam determinando esses indivíduos. E aí os exemplos que o texto traz. Não é possível admitir a ideia do determinismo geográfico ou a admissão da ação mecânica das forças naturais sobre uma humanidade puramente receptiva. Ou seja, o homem é um ser que aceita determinadas situações, mas que ele rejeita outras situações. A posição da moderna antropologia é que a cultura age seletivamente. Vamos àquela célebre frase do Charles Darwin. Não são os mais fortes que sobrevivem, são aqueles que melhor se adaptam. Eu sei que todos vocês amam as baratas e sabem que as baratas, elas são muito mais adaptáveis do que nós, e a gente ouve isso desde que era criança. Se houver uma guerra nuclear, os únicos seres que vão sobreviver são as baratas, ou seja, um dia as baratas vão dominar o mundo para a alegria das mulheres e dos homens que não gostam de baratas como eu. Essa questão da seletividade, não casualmente, como diz o texto, sobre o seu meio ambiente, explorando determinadas possibilidades e limites de desenvolvimento, fazem com que esses elementos externos ao homem se tornem como forças decisivas para a formulação da cultura e da própria história da cultura desses indivíduos. O texto diz assim: as diferenças existentes entre os homens, portanto, não podem ser explicadas em termos das limitações que esses indivíduos trazem, biológicas ou geográficas. A grande qualidade da espécie humana foi a de romper com as próprias limitações, ou seja, o homem superou não os outros animais, mas ele superou a ele próprio, embora continue sendo um animal frágil e insignificante diante das forças da natureza, né? Nesse sentido, o texto traz um questionamento. Tudo isso porque difere dos outros animais por ser único e possuir cultura. Mas qual cultura é essa que o ser humano possui? O ser humano, ele possui a cultura da dominação. Essa é a cultura do ser humano. É a cultura de imperar sobre os outros. Ou seja, meninos, meninas, você mal acabou de conhecer uma pessoa e essa pessoa já começa a querer impor sobre você os gostos dela, a maneira como ela vive, o jeito que ela percebe o mundo e assim por diante. E é isso que vai marcar os processos culturais de inculturação, aculturação, endoculturação. Ou seja, além de outros processos culturais, como o processo de assimilação, o processo de conflito cultural, o processo de preconceito cultural e assim por diante, né? E aí uma autora famosésima, que se chama Ruth Benedict, ela vai chegar a uma conclusão bastante interessante nessa obra, que é o Crisântemo e a Espada, de que a cultura, ela condiciona a visão de mundo que o homem tem. Ou seja, você nasceu na sua cidade, seja ela qual for, e você nunca saiu dela. O que isso significa? Significa que você tem uma visão cultural apenas, que é a da sua cidade, né? Se você viajar algum dia, se você conhecer outras culturas, e por isso
nós entendermos fenômenos como a muralha da China, como outras cidadelas, castelos e cercanias que impedem que as pessoas elas entendam aquilo que o Raulzito cantava quando ele dizia que eu não posso entender tanta gente aceitando a mentira de que os sonhos desfazem aquilo que o padre falou. Ou seja, quando você entra em contato com outras culturas, você começa a perceber outros comportamentos que a sua cultura não tem, que a sua cultura não dá espaço para esses outros comportamentos, né? Então, o comentário da Sara, ele é bem interessante nesse sentido, quando ela fala que se fosse uma igreja católica, ela não saberia nem se comportar. Por quê? Porque, de fato, os comportamentos são diferentes, né? Tem um autor que eu gosto muito, que é o Mircea Eliade. Sim, Felipe, o livro Sapiens, muito interessante para a gente perceber isso, do Harari, né? Eu tenho eles em PDF, já li, nossa, achei fantástico. Esse autor, o Mircea Eliade, ele fala sobre essa questão da cultura religiosa, no sentido de que o ambiente ele acaba determinando tanto a gente, por conta da cultura que foi produzida naquele ambiente, que você acaba fazendo algumas coisas mecanizadas. Por exemplo, você entra na igreja católica, você faz o nome do pai, né? Então, isso é um rito que você tem dentro daquele contexto. E quando você sai também, né? Nas outras... Oi, pode falar? Eu sou evangélica, só que Sim. o meu namorado é católico. Aí, quando eu fui a primeira vez na igreja católica, eu ficava totalmente perdida, porque eles faziam os sinais e eu tentava evitar, eu ficava, não, vou sentar e esperar isso aqui acabar. Aí agora foi depois do domingo, para me poder aprender mais ou menos, sabe, algumas coisas. Aham. E esse domingo passado, o padre jogou água na nossa cabeça, eu levei um susto. Não, fora que estraga todo o penteado, né? Não foi por isso, foi por causa que eu fiz, gente, o que tá acontecendo? Aí ele me Qual é a sua cidade, Jennifer? na Ceilândia. A Solândia, né? Sua sorte que você não é daqui, viu? Não vem, mas todo mundo ficou me olhando. O negócio de molhar, que o padre usa aqui, chama asperge, né? O nome daquilo, ele é feito de uma garrafinha de pitula e um pedaço de madeira. Então, assim, parece que está chovendo mesmo a hora que o padre passa, né? Literalmente, não é aquelas gotinhas de água. E ainda ele fez em mim 2 vezes porque ele esqueceu que já tinha jogado em mim. Foi para te batizar. Ai, ai. Mas vocês que são evangélicos, eu ia falar, né? Mas eu quero ouvir de vocês. Como é que vocês entram na igreja? O cachorro entra na igreja porque está com a porta aberta, né? E ele sai. professor. Vocês sabem por que o cachorro sai, né? Normal, eu também sou evangélica. Então, normal como? Tá, você tá na rua e você entra na igreja. E aí, o que acontece? Eu não Uai, sou eu evangélica, chego, mas eu vou na entro na igreja. igreja, Hum, eu entro, chego, sem ajoelho, porque isso é um costume, de isso, ajoelhar, isso. orar, agradecer a Deus por aquele momento, né? Uhum. Ajoelho, oro, que eu tenho de falar, e sento e começo a escutar as pessoas, os irmãos, cantar os hinos. Aí é o culto já, né? É o culto. Aí Isso. acontece o culto normal. Uhum. Eu Laís? faço da mesma forma. Uhum. Aqui Eu só não ajoelho. na que eu vou normalmente, tem o pastor fica na porta, aí a gente estende a mão para ele, mas agora não pode, né? Aí a gente fala Pai e Senhor e vai pro lugar até esperar as outras pessoas chegarem. Alguém de vocês já teve a experiência de sentir que o ar dentro da igreja é diferente do ar fora da igreja? Como assim? Em que Eu sentido? não como assim? Eu não sei falar bem, não Sim, sei. professor. Como se você estivesse num ambiente realmente sagrado. Sim, E já aí tive. você se sente num lugar melhor, não sei explicar.
E é verdade ou não? É verdade, é um lugar. creio que A sim. gente entra. É tipo assim, professor. O meu ponto de vista é assim: eu tô entrando num lugar sagrado. Não é a mesma coisa de eu ir numa festa. Se eu for numa festa, eu vou beber, eu vou fazer as coisas erradas. Então, cada lugar tem, As como coisas se diz, a sua erradas não, as coisas preferência, na né? festa, né? Isso, cada lugar tem a sua preferência. Por exemplo, se eu tô entrando na igreja, é uma coisa sagrada, eu tenho que ter respeito. Se eu tô indo numa festa, Eu também tenho que vamos ter respeito supor, na é uma festa. putaria, não, Eu não, dependendo da festa, eu não posso dependendo, levar Itaipava e querer tomar Heineken. né? É tipo isso. Tem que ter respeito Então, pela festa. tem que ter respeito, professor. Depende da festa, professor. Se for noite do pijama, aí não tem respeito mesmo. Aí, Professor, depende. É isso que eu tô Professor, falando, depende do local. a maneira como nós vemos, já te passo a palavra, Sara, pode deixar o microfone aberto. A maneira como nós vemos um determinado espaço é uma determinação cultural sobre aquele espaço. Eu não estou desconsiderando a fé de vocês, não. Por favor, não é isso, tá? O que eu estou dizendo é que nós construímos a igreja, mas para nós, a igreja é um espaço diferente do espaço da nossa casa e, como você disse, do espaço da festa. Entendeu? Entendi, aham. Mas é tipo assim, professor, quando eu tô na igreja, assim, quando às vezes eu tô triste, tô meio pra baixo, Uhum. aí, tipo assim, eu não tô totalmente firme na igreja, mas eu sempre vou os dias assim que dá pra mim ir, eu sempre vou, né? Mas quando eu tô muito triste assim, os irmãos começam a cantar hino e tal, e aquele hino toca na gente. Uhum. Parece que é algo que a gente tá passando naquele momento. E a gente Qual o melhor show que você foi na chora, vida, conversa com gente? Deus. Hã? Qual o melhor show que você foi na vida já? De Show cantor? de cantor? É. Uai, professor, não lembro, não. Luan Santana, você veio aqui no Luan Santana? Você foi? Não, Show não ruim. fui, não. Teló, Também não. Jorge Mateus. Não, professor, é porque eu quase não sou de sair, sabe? Eu sou mais caseira. Você acredita? Foi bom. Eu fui no show do Luan Santana. Inclusive, eu tirei foto com ele, achei lindo. Não o Luan Santana, a foto, obviamente. Ah! Mas o Luan Santana é apresentado. Já ia perguntar, já ia. Não, Professor, ele é vesgo? ele é meio vesgo, sim. Meio vesgo. Existe uma diferença entre você estar numa realidade e você observar aquela realidade, né? Eu não fui no show do Luan Santana para viver aquela realidade, eu fui para observar. Que isso, Salmo? Ô, Salmo, tá tocando modão bom aí. Modão é esse, meu filho? Treinar tá bom lá. Bom, tá animado, deve ter uma cerveja aberta ali. Não, nem te conto, não. Um companheiro aqui me mandou um link aqui, eu fui abrir uma live, o cara fazendo. Eu falei, uai, que é isso? E eu com o microfone aberto, eu queria fazer um comentário. Eu já te passo a palavra para você Isso, passar. vou ficar aguardando aí, né? Mas na terça-feira, professor, eu tô reclamando aqui já, a live tinha que ser na sexta. Ué, Oxi, fazer live na terça? Tá doido? Jennifer, o que eu vi no show do Luan Santana? Eu vi um comportamento extremamente idêntico ao comportamento que você vê durante um culto, em que a musicalização do culto leva as pessoas a um nível emocional muito grande. O que eu quero dizer com isso para você? Eu quero dizer que a vida humana, seja ela religiosa ou secular, seja ela na igreja ou no mundo, ela é uma vida permeada por rituais dos quais a música faz parte. Você está apaixonado, obviamente, que você vai ouvir uma música de paixão, né?
Com certeza, professor. Beber Isso. todos Ou se ainda. foi E vai corno cantar também. ainda, e vai gravar ainda, e vai, né, as pessoas com o celular lá no show, gravando, cantando assim, a música do Luan Santana e tal. Então, o que eu quero dizer para vocês, que não sou eu que quero dizer, é o Laraia que quer dizer, que está dizendo, é que a questão cultural, ela é uma questão que permeia todas as áreas da nossa vida. Você pode até não enxergar, mas o seu comportamento em todas as áreas da sua vida, inclusive dentro da religião, é determinado pela cultura. Sara e depois Salmo. Professor, é porque saiu um pouco do contexto que a gente estava, mas eu vou falar um pouco. Saiu O senhor nada, o que disse, pensa? quando o senhor disse que como que a gente fica, né? Como que a gente sente o ar da igreja e tal, concordo muito, né? Que depende muito do sentimento que a gente levou para aquele lugar. Mas, por outra parte, eu já discordo. Porque o sentimento que a gente carrega, ele é muito... Para algumas pessoas, pode até não perceber. Não sei se já aconteceu na casa de alguém ou na sua própria casa mesmo. Pessoas tão... com sentimento tão ruim, com pessoas tão pessimistas, tão para baixo, que quando ela chega na casa da gente, parece que quando a pessoa vai embora, é um favor que ela faz, sabe? Já. Então, eu acredito São assim, que mais aquilo ali é carregadas. tão bom, porque a gente vai com aquele sentimento bom. Vai porque a gente acredita que vai receber algo que a gente busca, ou uma palavra de conforto, ou o que seja o intuito, entendeu? Isso. Eu acho que o que faz a igreja não é a igreja existe há muito tempo, são as pessoas, são os sentimentos que elas levam, entende? Essas coisas assim é muito... Eu sei o que eu quero falar, mas me falta palavra. Pois eu Mas sei o era que mais ou você quer menos falar. isso que eu queria falar. Você quer falar ou está, de certa maneira, perguntando o que é cultura? Que é uma pergunta que a gente ainda não fez, né? Eu te fiz lá na tarefa. O que é cultura? Tá? Então agora eu vou responder, depois eu passo para o Sal. Sara, cultura é toda e qualquer manifestação humana. É o modo de ver o mundo, né? Isso. Lá na escola a gente aprende cultura dessa maneira, assim, ó. Cultura é o modo de vida de um povo, não é isso que a professora falava pra gente? Cultura é o modo de vida de um povo. Cultura, aqui, para o Laraia, é toda e qualquer manifestação humana. Toda e qualquer manifestação humana é uma manifestação cultural. Pode ser religiosa, pode ser esportiva, pode ser cultural, pode ser artística, pode ser econômica, pode ser política. A política ela está sobrecarregada de elementos culturais, né? E assim por diante. Salmo. Professor, tô rindo aqui, não é pouco não, viu? Porque eu ia fazer uma observação justamente quanto a isso, sabe? Porque a Jennifer falou a questão de respeito, né? Eu vejo aqui, chegar aos domingos, eu também não sou católico, mas eu já frequentei muitas outras religiões. Eu vejo muito assim a falta de respeito, que a pessoa, hoje em dia, eles querem mostrar para as outras pessoas que segue elas nas redes sociais, que tá dentro da igreja, entendeu? Então, eu acho que falta muito respeito, né? Quanto a isso, porque, tipo assim, às vezes a pessoa não vai lá, a gente vai na igreja para sentir a presença de Deus, sentir bem e tal, e muita gente vai para tirar foto, publicar, entendeu? Eu chego domingo à noite aqui, tem 30 stories aqui, a pessoa fez o que fez durante a semana inteira, e final de semana, e festa, e domingo tá lá agradecendo a Deus, ainda postando, né? Então, tipo assim, eu acho isso uma falta de respeito. Eu ia falar, até então eu tava rindo, porque da mesma forma é na sala de aula, né, professor? E aí, do nada, eu deixo o microfone aberto, toca aqui, eu clico no link aqui do Insta, abro uma live aqui, tô aqui, falando de falta de respeito com o professor, e tô aqui também. Deixa Até eu te peço falar. perdão por isso aí, professor. Não, eu sou de boa. Eu não sei quem mais experimenta isso, né? Mas a questão religiosa, para mim,
ela é a questão mais forte de todas na minha vida. Ela é a maior das dimensões na minha vida. A maior de todas. Eu estudo religião porque realmente é um problema dentro de mim. A religião é um problema. Problema do ponto de vista epistemológico, né? É importante entender isso. Tanto é que eu tenho dentro de casa uma capela, vocês já devem ter notado, né? Isso aqui é uma capela, ali no fundo é uma capela. Então, dentro dessa questão religiosa, quando eu fui para essa comunidade na qual eu comentei com vocês, eu fui porque eu queria fazer uma experiência religiosa mais profunda do que é que se faz aqui fora, né? Se você está dentro do sagrado, como a gente comentou, e está respirando o sagrado o tempo todo, você acaba fazendo uma experiência religiosa mais profunda. Mas dentro desse período que eu fiquei, né, vivendo na religião, me apresentaram um autor, que é um padre indiano, um padre jesuíta que morou na Índia, aliás, chamado Anthony de Mello. E foi depois que eu li esse livro, eu acabei de mandar o livro para vocês lá no WhatsApp, para quem tiver interesse, eu escaneei ele há pouco tempo. Foi depois que eu encontrei esse livro que eu fiz uma experiência interessante do sagrado, que foi uma experiência do silêncio, ou seja, como se eu tivesse encontrado Deus no silêncio, né? Porque muita gente faz experiência religiosa, as pessoas vão dizer assim, olha, Deus falou isso comigo, Deus me deu uma palavra, Deus não sei o que tem, então Deus está perto daquela pessoa o tempo todo, né? E eu fiz uma experiência inversa, não necessariamente uma experiência de não Deus, mas uma experiência de Deus como plenitude, enquanto plenitude dentro do silêncio. Se eu pudesse comparar isso com algum fenômeno bíblico, eu compararia com aquela situação de Josué, em que passou o fogo, passou não sei o quê, e depois passou o silêncio, e no silêncio ele acaba encontrando com Deus. É mais ou menos isso. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Eu vou depois mandar esse livro que eu comentei do Mircea Eliade, chama O Sagrado e o Profano, também muito interessante. Sei que vocês não vão ler, mas de repente um dia você lê e vai fazer diferença para você. Embora a cultura seja uma dimensão maior que a religião, é muito importante vocês entenderem que até o século XVIII não tem muito como você separar cultura de religião. Mesmo na Grécia Antiga, mesmo no surgimento da filosofia, não se separa. Cultura e religião estão assim, ó, intrinsecamente assim, né? E o que isso tem a ver? Tem a ver que o próprio direito, ele emana, então, de raízes culturais, usos e costumes, como os professores formados em direito gostam de dizer, mas ele emana também de elementos religiosos. Então, a religião, ela é extremamente determinante na constituição da cultura social e, portanto, da cultura jurídica também, né? Seria isso que eu queria comentar com vocês. Nós não terminamos esse texto. Amanhã a gente continua nele. E aí, na semana que vem, a gente trabalha o texto do Laplatine, que não vai dar tempo de trabalhar amanhã, um texto que tem vários elementos também, que a gente precisa comentar, ler e comentar, né? Eu sei que às vezes é chato ler alguns PowerPoints, né, mas é inevitável, são os pontos principais do texto, né, não tem como a gente fugir. Eu até coloco de outras cores para dar uma amenizada, mas eu sei que é chato, não tem como. E é isso, a gente inicia hoje oficialmente, então, o nosso estudo da segunda parte da nossa disciplina, que é a parte de antropologia, né?
No dia 10, vocês vão ter uma aula com um convidado meu, que é um professor amigo meu do mestrado, ele é de Brasília, trabalha na UNB, professor Robson, e nesse dia a gente vai estar trabalhando aquele texto, o segundo texto do Bachelard, né, que é sobre os símbolos e simulacros, né, e é ele que vai trabalhar esse texto com vocês, mas eu vou estar presente na aula também, tá? E aí a gente vai caminhando pela antropologia até finalizar o mês que vem e o semestre, portanto, que logo depois a gente já tem a semana jurídica, né, e logo em seguida, se não me engano, já inicia o processo de avaliação também, né? É isso. Verdade. Alguma Como que questão? funciona essa semana jurídica? Semana jurídica é um evento no qual, nos dias da semana jurídica, que se não me engano é de 26 a 28 ou 29, né? Vocês não têm aulas, vocês têm as palestras das quais vocês participam. Cada dia uma palestra. Ah, entendi. Obrigada. Se não me engano, a plataforma é o YouTube, né? E na plataforma vocês têm o processo de validação da presença também. E aí eu não sei se o Paulo já deu as orientações ou não, mas quando você entra no site da FAC, você tem lá do lado direito um quadrinho que chama Eventos, né? E lá que você faz a inscrição para receber o certificado. É isso. Lembrando também, né, professor, que isso vai contar como horas extracurriculares no final do curso, que precisa, né? Vocês têm uma carga horária para cumprir, eu não me lembro se é 200 horas de atividades extracurriculares, e cada uma dessas semanas jurídicas soma horas para vocês para o final do curso. Sem essas horas, vocês não se formam, né? Na verdade é 240 horas e mais 108 de estágio prático. Então, aproveitem. Além do que, né, embora palestra é muito blá, blá, blá mesmo, né? É igual aula na prática, mas em contrapartida você vai entrar em contato com ideias diferentes e aí, aproveitando o gancho da disciplina nossa, culturas diferentes também, né? Então, eu acho que isso é um aspecto importantíssimo do vídeo para vocês, tá? Mando não, eu mando e posto lá no sistema que já fica registrado lá também. Então, vamos lá. A gente falava ontem da Ruth Benedict, dessa obra em especial dela, que é o Crisântemo e a Espada, né? E nessa obra, ela traz que a cultura é uma lente através da qual o homem vê o mundo, ou seja, o homem não consegue ver o mundo senão por meio da sua cultura e do olhar que ele absorveu dentro da sua cultura. E aí ela traz um exemplo, né, a questão da floresta amazônica, que em relação a um antropólogo que não tenha uma formação na área de botânica, ele, quando caminha pela floresta, ele vai vivenciar uma série de situações nas quais esse indivíduo, ele vai... Como é que eu vou dizer? Muita coisa ali vai passar desapercebido para ele. A imagem continua para vocês aí, né? Tá aparecendo ou não? Tá Sim. aparecendo. Tá ótimo. Sim. Então, a questão da formação do cientista antropólogo, do cientista religioso, do cientista de outros campos do saber, né? Ela é essencial para que esse indivíduo ele possa entender o contexto no qual ele está inserido e estudando esse contexto, né? Fazer um estudo etnográfico, fazer um estudo antropológico não é uma tarefa simples. O texto vai dizer o seguinte: a visão que um índio tupi tem do mesmo cenário amazônico no qual caminha, por exemplo, um botânico é totalmente diversa. Cada um dos vegetais tem um significado, tem um sentido. Ao invés de dizer
encontro-lhe na esquina, no edifício X, ele vai dar como referência árvores ou então vegetações, né? Então, é um contexto muito diferente, sem contar que a floresta é vista como um conjunto ordenado e constituído de formas vegetais bem definidas. Tem um livro de antropologia, que é uma introduçãozinha à antropologia, muito antigo, né? Ele foi reeditado em 2007, do Batista Mondin, brasileiro, e chama-se O Homem Quem Ele É, né? E nesse livro, ele, quando fala do homem como um ser cultural, ele vai dizer assim, que o homem, ele se destacou tanto da natureza que hoje ele vive entre o céu e a terra. Ou seja, ele não está nem no céu, porque ele não é Deus, e ele também não está na terra, porque ele não é um animal, e ele não vive como animal. Ele não dorme na terra, ele não dorme no chão, ele constrói um edifício, uma casa para ele. Então, isso quem consegue fazer isso, né? Então, essa questão cultural, ela se mostra como uma questão muito forte nesse contexto no qual nós temos divagado dentro da obra do Laraia. E aí ele fala de um aspecto interessante, que é essa questão dos movimentos culturais diversos. Ele diz assim: a nossa herança cultural desenvolvida através das inúmeras gerações sempre nos condicionou a reagir depreciativamente com relação àqueles que agem com padrões aceitos pela maioria da comunidade, né? Daqueles que agem fora desses padrões. E a gente precisa notar que, naturalmente, nós somos seres excludentes, nós excluímos muito, nós excluímos o diferente não pode se aproximar que a gente já pratica algum tipo de exclusão. Nós nos fechamos em grupos etnocêntricos e todas as pessoas são assim. E qual que é o problema disso? O problema disso é que nós vamos ter situações muito diversas, nas quais esses indivíduos, eles acabam praticando uma espécie de cultura relegada, ou cultura da relegação, né? Uma cultura que se fecha em si mesma e que, se ela se fechasse em si mesma apenas, não teria problema, mas ela exclui e persegue as outras culturas. É o caso das gangues, é o caso das facções criminosas, é o caso de um monte de situações que estão presentes na sociedade que, por morar no interior, a gente não consegue enxergar isso com muita facilidade. O texto diz que até recentemente, por exemplo, o homossexual corria risco de agressão física simplesmente pelo fato de que ele era homossexual. E em algumas tribos das planícies norte-americanas, o homossexual era visto como um ser dotado de propriedades mágicas, ou seja, alguém capaz realmente de ter uma visão diversificada da realidade do mundo, né? O outro exemplo que o texto traz é o exemplo de jovens da Alícia que praticavam relações sexuais em trocas de moeda a fim de acumular o dote para o casamento. Olha que interessante, um fenômeno cultural e que para nós tem outro nome, né? Culturas diferentes, características diferentes. O texto diz que indivíduos de culturas diferentes podem ser facilmente identificados por uma série de características, tais como o modo de agir, de caminhar, de comer, a linguagem, a forma como eles observam e assim por diante, né? E aí o texto, ele finaliza falando da questão do riso como uma questão fortemente cultural, ou seja, o riso, de fato, é algo extremamente cultural, porque ele expressa primariamente não só uma contração muscular, mas ele expressa também alguns valores que estão presentes entre os demais indivíduos, né? E aí o texto diz que a primeira vez que nós vimos um índio Kapor rir foi um motivo de susto,
disse o antropólogo. A emissão sonora profundamente alta assemelhava-se a imaginários gritos de guerra e a expressões faciais que em nada se assemelhavam àquilo que estavam acostumados a ver. Ou seja, a questão do riso, ela é uma questão que ela sofre uma variação muito grande de cultura para cultura, né? Quando a gente vê, por exemplo, nos filmes, existe uma estereotipação do riso japonês, né? E aí a gente acaba achando que todo japonês, que todo chinês acaba rindo da mesma forma. Então, isso é uma espécie de anacronismo cultural, ou seja, considerar que todos os povos de determinada localidade comportam-se, riem e agem da mesma forma, quando na realidade isso não é verdade, né? E existe uma série de outras questões que estão ligadas também ao riso, que o texto contempla e menciona, né? A cultura, vai dizer o Laraia, mais do que uma herança genética, ela determina o comportamento do homem e ela, ao mesmo tempo, justifica as suas realizações. Então, a cultura, ela é um fenômeno, ao mesmo tempo, social e antropológico. E se eu pudesse dizer, a boa parte dos antropólogos hoje, Lévi-Strauss é um deles, né, consideram que a cultura, ela é não apenas uma manifestação, mas ela é uma espécie de blindagem. A cultura funciona por meio de um sistema de códigos em que um indivíduo protege o outro. Recentemente, isso foi semana passada, mostraram no jornal que uma família comprou uma calça, se não me engano, lá da China, sei lá de onde, e dentro da calça veio um bilhete que acabou servindo como uma denúncia para eles descobrirem pessoas trabalhando lá em confecção, trabalho escravo. Lá é o que mais tem, né? Em São Paulo também tem, entre os coreanos, né? Eles chamam os coreanos. Então, essas comunicações, esses sistemas culturais, tudo isso serve para que a gente consiga entender, então, que a cultura não é só manifestação, que ela é uma espécie de blindagem social de determinado grupo, né? Não tem nada pior do que quando você está numa sala de aula ou em qualquer outro lugar e aí as pessoas começam a rir e você não sabe do que essas pessoas estão rindo, né? E aí se a sua estima própria for baixa, você inevitavelmente vai pensar que essas pessoas estão rindo de você, né? E isso se torna muito, mas muito, muito, muito desagradável, né? Tem vezes na sala de aula que eu não sei se estão rindo de mim ou para mim, né? E a gente tem que dar risada, né? Porque é o código cultural do grupo, então você não pode intervir também muitas vezes, né?